Ele chegou pro futebol brasileiro prometendo muito, só que acabou entregando nada. Como assim entregar nada, Zefute? Ele é o James Rodrigues. Pois é, podemos dizer que com certeza a trajetória de James Rodrigues no São Paulo certamente vai ser aquelas pro torcedor pagar ingresso e esquecer o recibo no estádio. O que James Rodrigues fez no São Paulo é simplesmente algo esquecível, totalmente diferente do que imaginávamos quando o James assinou o contrato e, assim sendo, se tornou jogador do tricolor. O São Paulo de fato foi campeão, mas sem que nenhuma das ações dependessem dele, comprado relativamente a um bom preço e prometendo ser um dos jogadores mais influentes entre toda a América Latina. De novo, James Rodrigues prometeu e não entregou, e agora vai carregar uma saída completamente repleta de novos protagonistas, algumas confusões referentes ao seu contrato, indecisões perante ele mesmo, alguns rolês estranhos do Brasil e principalmente a desconfiança do torcedor brasileiro, de tal maneira ele mesmo se sair decepcionado do país em que passou um tempo. A bola rolando, o gol e a maior emoção do futebol não foram destinadas a James Rodrigues no São Paulo, muito pelo contrário, um jogador que chegou a preço de ouro e que agora foi considerado um dos maiores flops em relação à expectativa e realidade entre todo o futebol brasileiro. E para que você veja tudo isso junto comigo, é óbvio que eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal, mas não é à toa, é para você incentivar o canal a fazer vídeos cada vez mais, num ritmo cada vez maior e numa produção cada vez melhor, mediante assuntos que permeiam o futebol e tudo que cerca o nosso dia a dia referente ao esporte mais popular do mundo. Gostou? Vamos lá. Segundo apurou a ESPN, o meia James Rodrigues segue treinando normalmente no São Paulo enquanto aguarda sua rescisão de contrato com o clube paulista. No entanto, um pequeno imbróglio impede que a situação seja resolvida de forma rápida. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, quando o colombiano procurou a diretoria tricolor para anunciar a intenção de deixar o Morumbi, ele ainda não havia falado com seu procurador. O atleta é representado pelo grupo Gestifute, comandado pelo mega empresário português Jorge Mendes, o mesmo do grande Cristiano Ronaldo. No entanto, agora os termos são discutidos entre a alta cúpula são paulina e os representantes do craque com discordâncias. Os agentes de James afirmam que ele tem direito a uma parcela de luvas que representa entre 8 e 9 meses de contrato, além do salário de janeiro e fevereiro de 24. O São Paulo, por sua vez, quer pagar um montante proporcional a 6 meses de luvas, além dos 2 meses de salário. Os 6 meses em questão são relativos ao período entre a apresentação do meia, no final de julho de 2023, e o pedido de saída, formalizado no começo de fevereiro de 24. Enquanto a novela segue, James seguirá treinando e realizando seu cronograma especial de treinos físicos que vinha sendo aplicado pela comissão técnica do clube. Na atual temporada, ele não chegou a entrar em campo pelo tricolor. Com sua saída, o clube paulista estima uma grande economia que vai desde o salário mensal de 1,2 milhões de reais até pagamentos de mais luvas, bônus e premiações. Ainda de acordo com as fontes, James Rodrigues vinha mostrando vontade de deixar o São Paulo desde o ano passado. Pessoas ouvidas pela reportagem afirmaram que em 2 ocasiões, durante 2023, o colombiano procurou membros da diretoria para dizer que estava infeliz, mas sem efetivamente pedir para deixar o Morumbi. Nas vezes em que isso ocorreu, membros do alto escalão são paulino tentaram demovê-lo da ideia de sair, pedindo paciência ao gringo e ressaltando que suas chances de jogar iriam novamente aparecer. Com o grupo de atletas, por sua vez, James nunca teve problemas. Fontes da ESPN afirmam que o gringo sempre teve bom relacionamento com seus colegas, apesar da posição de estrela do plantel. Em entrevista após a vitória sobre o Água Santa na última quarta-feira 7, por exemplo, o meio-campista Bobadilla fez diversos elogios ao colombiano, dizendo que ele o ajudou muito na adaptação ao Brasil e ao futebol nacional. No entanto, a infelicidade de James seguiu, e justamente na quarta, o astro pediu para sair de vez, alegando que quer ficar mais próximo da família, além de reconhecer que não teria chances com o técnico Thiago Carpini. A trajetória no São Paulo vem sendo muito decepcionante, e o que não convém com o começo da carreira de James David Rodrigues Rubio, um futebolista colombiano que atua como meio-campista. É elogiado por sua capacidade técnica, visão de jogo, criação de jogadas e a sua finalização. Foi considerado por muitos o melhor jogador da Copa do Mundo FIFA de 2014, ficando em primeiro no ranking de estatísticas da FIFA. Acabou a competição como artilheiro com 6 gols. No dia 12 de janeiro de 2015, James ganhou o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano, marcado diante da seleção uruguaia durante a Copa do Mundo de 2014. Álvaro Pereira cortou, bola voltou no Aguilar, pro James, arrumou, bateu, gol! Com passagens iniciais por Envigado e Banfield, foi mesmo no Porto que James conseguiu assinar o contrato por 5,1 milhões de euros com 30% dos direitos econômicos acumulados por outros partidos. Assinou um contrato de 4 anos em 2010 com uma cláusula de liberação. De 2010 a 2014, não somente fez grandes atuações, como também chamou a atenção da seleção colombiana, por onde fez a maior Copa do Mundo de todos os tempos, dentre todos os jogadores colombianos recentes, de tal maneira a brilhar aqui no Brasil e chamar a atenção do clube galáctico, o Real Madrid. Lembrando que James antes teve uma passagem rápida
saída pelo Mônaco, em acordo assinado com o próprio Porto. Estreou pelo Real Madrid como titular da Supercopa da UEFA contra o Sevilha. O time merengue venceu por 2-0 e conquistou seu segundo título na competição. Rames foi protagonista na campanha do título mundial do Real no Mundial de Clubes, apesar de não ter jogado na semifinal contra o Cruz Azul, jogando apenas na final. Mas para falar a verdade, sua temporada no Real e sua trajetória durou muito pouco. Alguns dias antes do fim da temporada 16-17, Rames fez sua última partida no Santiago Bernabéu e após isso se despediu da torcida. Na final da Liga dos Campeões, o técnico francês Zinedine Zidane nem escalou o meia colombiano, que só viria aparecer no estádio após o final da partida para comemorar o título, encerrando assim sua passagem pelo clube espanhol. Em 2017, em julho, o Real Madrid, através de um comunicado oficial, anunciou o empréstimo de Rames ao Bayern de Munique, isso por 2 temporadas, com opção de compra ao término do mesmo. Inicialmente fora dos planos de Zidane para a temporada 19-20, retornou do empréstimo ao Bayern e no Real Madrid recebeu a camisa 16, já que Luka Modric ficou com a 10. Em setembro de 2020 foi para o Everton, já que o clube contratou e anunciou essa mesma contratação, esperando que ele fosse o melhor jogador da Premier League. Após o início irregular no clube inglês, seu rendimento caiu e ele se mostrou um jogador inconsistente. A saída de Carlo Ancelotti do próprio Everton, que entregou o cargo após receber uma proposta do Real, aprofundou a crise pela qual o jogador passava. A chegada de Rafa Benítez para substituir Ancelotti não o ajudou a recuperar sua antiga forma, haja vista que Rames e Rafa já haviam trabalhado juntos no Real e passaram a ter conflitos no relacionamento desde então. Algumas semanas antes de deixar o Everton, Rames admitiu em uma live stream que não acompanhou o calendário e nem sequer sabia com quem o Everton iria jogar em seguida, enfurecendo a torcida do clube com tamanho desleixo. Rafa chegou a falar sobre a sua saída, afirmando que Rames não se esforçava o suficiente nos treinamentos e que seria injusto sobrepô-lo em relação aos seus colegas de equipe. Além disso, como jogador suscetível a lesões, alguém que só esteve disponível metade da temporada não seria o que o Everton precisava naquele momento. James Rodrigues deixou os Toffees, onde ele entrou em campo 26 vezes, marcando apenas 6 gols e dando 9 assistências. Em 21 foi anunciado e oficializado como novo reforço do qatariano Al Rayyan. O valor da transferência não foi divulgado, mas a imprensa da Inglaterra acredita que isso se deva ao fato da negociação representar números abaixo do esperado, já que o mercado europeu havia fechado e as negociações com Porto e Milan terem falhado. Já nas primeiras partidas pelo clube, James Rodrigues apresentou graves problemas na disciplina. Após uma sequência de resultados ruins com o clube do Catar, recebeu um cartão vermelho e foi expulso após agredir o árbitro numa partida válida pela K-League com o Al Rabi no dia 31 de outubro. Em setembro de 22, foi anunciado no Olympiacos da Grécia, que não revelou os termos do tempo de contrato, mas veículos da imprensa europeia falam em um acordo até meados de 24. James fez sua estreia em 18 de setembro daquele ano, como titular em uma derrota por 2-1 fora de casa para o Aris Temessaluk. Já seu primeiro gol veio apenas um mês depois. O Olympiacos, em abril de 2023, também rescindiu o contrato de James por mútuo acordo. Fez apenas 23 jogos com 5 gols marcados e 6 assistências. Ao que parece, de fato, desde o Real Madrid, James não conseguia haver nenhum destaque. E muito mais que isso, arrumado várias brigas no extracampo. Foi assim que mesmo assim o São Paulo contratou, com a premissa e a promessa de ser um dos maiores jogadores a pisar o solo brasileiro, podendo assim ajudar a equipe no Morumbi. Foi em 26 de julho de 23 que o São Paulo oficializou. O colombiano veio sem custos ao clube, que teve a influência do lateral direito Rafinha, ex-colega de James do Bayern, na negociação. Chegando como possível maior reforço do futebol brasileiro na janela, foi recepcionado pela torcida tricolor com muita festa no aeroporto de Congonhas. O voo de James, que foi de Medellín até São Paulo, fazendo conexão em Manaus, foi o mais acompanhado do mundo no dia 30 de julho. James Rodrigues fez sua estreia no Maracanã diante do Flamengo em um empate por 1-1 pela 19ª rodada do Brasileirão. Após alguns jogos entrando durante pouco tempo, foi destaque na partida contra a LDU pelas quartas da Copa Sul-Americana, indo de herói a vilão. Ele perdeu o pênalti. Com agregado em 2-1 para os equatorianos, o James entrou em campo no segundo tempo e deu assistência para o gol de Arboleda, empatando a eliminatória, sua primeira participação em gols pelo clube. Porém, na disputa de pênaltis, foi o único jogador a errar sua cobrança, pegando com 2 pés na bola e mandando para fora, consequentemente resultando na classificação da LDU. Marcou seu primeiro gol pelo clube apenas a derrota de em casa por 2-1 para o Fortaleza. Fez sim parte do elenco campeão na Copa do Brasil de 23, o primeiro título da competição na história do São Paulo. Terminou a temporada muito abaixo das expectativas, já que em momento algum foi titular e fez apenas 14 jogos, 1 gol e 3 assistências. E para piorar mais ainda, a passagem de James Rodrigues é muito mais lembrada por questões do extracampo, principalmente após ter ficado com a cantora Anitta, sendo de fato a maior repercussão dentre toda sua passagem no futebol brasileiro. Os dois já haviam se conhecido mutuamente antes, pois após o anúncio do Mia pelo São Paulo, Anitta escreveu que, na coletiva de apresentação, James falou sobre o assunto, revelou conhecer a cantora e a elogiou. Em 22, a artista posou para uma foto com a irmã do colombiano Salomé Rodrigues, e foi que tempos depois em festa finalmente se consumou. James Rodrigues fez de fato o que foi considerado o melhor lance para ele em todo o Morumbi, pois tirando isso podemos dizer que a sua passagem deixou muita dor de cabeça, uma dor de cabeça até não esperada pelos torcedores são paulinos. Assim como nos outros clubes, James Rodrigues não mostrou para que veio e tampouco deu esperanças à torcida tricolor. Em momentos que o São Paulo sempre precisava, ou até mesmo quando a torcida pedia sua titularidade, James não foi escalado pelo técnico Dorival Júnior. A princípio, a torcida são paulina pensou que havia sido uma implicância
do Dorival, mas o tempo acabou inocentando o atual treinador da seleção brasileira, pois nem mesmo o Thiago Carpini quer contar com Rames para o andamento das próximas temporadas. E é assim que o São Paulo pode tentar a contratação de um trunfo que pode simplesmente surpreender o Morumbi, sendo um substituto mais que à altura para poder surpreender a ausência da lacuna do jogador. Para poder suprir a ausência de Rames Rodrigues e assim contratar um novo jogador de ponta, mediante uma situação financeira boa após ser campeão da Supercopa do Brasil, o clube estaria interessado na contratação do argentino Ángel Di Maria, que atua no Benfica de Portugal. O astro seria uma alternativa para a possível saída do Rames, de acordo com informações divulgadas por várias rádios e portais internacionais. O meio atacante campeão do mundo pela Argentina tem vínculo com os portugueses até a metade de 24, o que abre a possibilidade dele assinar um pré-contrato e chegar de forma gratuita a qualquer clube. Di Maria, mais do que tudo, carrega um legado gigantesco na seleção argentina, sendo para muitos o jogador mais subestimado dos últimos tempos no futebol, haja vista que esteve em todos os grandes títulos por vários clubes e seleções e muitas das vezes não é considerado como tal merece. Contudo, São Paulo precisaria negociar um salário viável para os cofres do clube, isso porque Di Maria recebe valores mensais considerados muito altos para o futebol brasileiro. Na atual temporada, o meio atacante jogou 28 vezes, marcou 11 gols e deu 5 assistências. Nada mal para um jogador do quilate dele, mas ainda assim sabemos que ele poderia sobrar ainda mais aqui. É um contraponto a Rames, que não engrenou no São Paulo e deve ter semana decisiva para definir o futuro indo embora. Insatisfeito completamente com o próprio desempenho, quer ter mais oportunidades para jogar e não aconteceu. Com contrato até 25, o colombiano terá reunião ao lado da diretoria para abordar sua saída. E convenhamos para nós aqui, Di Maria tem mais tempo de rodagem e joga bem mais até que o Rames, na minha opinião. Mas e na de vocês? É claro que você pode comentar aqui embaixo, hein? Não esquece. Como conclusão disso tudo, é certo afirmar que jogadores precisam de muito cuidado para administrarem de maneira correta suas carreiras, para que assim não caiam em perdições e tampouco acabem perdendo o prumo do seu futebol. Para Rames Rodrigues nunca faltou a bola, o talento, o trato técnico, mas talvez a falta de empenho fez com que ele se tornasse um dos maiores flops do futebol brasileiro. Ele se junta a um velho conhecido, como não esquecer da passagem de Daniel Alves no tricolor. De maneira geral, Rames Rodrigues parece estar caminhando a passos largos para o definitivo fim da sua carreira, e assim uma decepção de alguém que poderia ter sido muito grande no futebol nacional. Mas e você, gostou do vídeo? O que acha do atleta Rames Rodrigues? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, obrigado por ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!